Em 2006, um relatório chegou às mãos do Federal Bureau of Investigation com detalhes perturbadores. Adolescentes relatando abuso, promessas falsas, dinheiro, silêncio. O nome no centro de tudo era Jeffrey Epstein. Naquele momento, poucos imaginavam que aquele dossiê abriria uma das histórias mais controversas do sistema judicial americano. A investigação começou na Flórida, após a polícia de Palm Beach reunir depoimentos consistentes de meninas menores de idade. As acusações apontavam para um padrão: recrutamento, exploração, pagamentos em espécie. Em 2006, o FBI foi oficialmente envolvido. Agentes federais passaram meses coletando evidências, ouvindo vítimas, analisando registros telefônicos e voos. Nos bastidores, o caso parecia sólido. Havia dezenas de relatos semelhantes, documentos, testemunhos, indícios de uma rede maior. Mas algo mudou. Em 2008, enquanto as vítimas aguardavam justiça, um acordo judicial sigiloso foi fechado com o escritório do promotor federal do Distrito Sul da Flórida. Epstein se declarou culpado de acusações estaduais menores. Em troca, evitou acusações federais mais graves. Cumpriu 13 meses de prisão com privilégios incomuns, incluindo saídas diárias para trabalhar. O mais chocante: o acordo incluía imunidade potencial para possíveis cúmplices não identificados. Muitas vítimas não foram notificadas, apesar da exigência legal prevista no Crime Victims' Rights Act. Por que um caso com tantas provas resultou em um acordo tão brando? Quem participou das negociações? Houve pressão externa? Influência política? Proteção a nomes poderosos? Anos depois, investigações do Department of Justice revelariam falhas graves no processo e violação de direitos das vítimas. O caso voltaria à tona em 2019, reacendendo perguntas que nunca foram totalmente respondidas. Mas em 2006, o que estava em jogo não era apenas um processo criminal, era a confiança no sistema. Porque quando a justiça negocia em silêncio, o que mais pode estar sendo protegido além do réu? Em 2006, enquanto os agentes do Federal Bureau of Investigation reuniam provas, as vítimas acreditavam que finalmente seriam ouvidas. Algumas tinham apenas 14 anos quando disseram ter sido levadas à mansão de Jeffrey Epstein em Palm Beach. Os relatos eram quase idênticos: massagens que se transformavam em abuso, dinheiro entregue em envelopes, pedidos para trazer outras garotas. Os investigadores federais ampliaram o alcance do caso. Descobriram registros de voos, listas de contatos influentes, movimentações financeiras suspeitas. Havia indícios de que o padrão não era isolado. O nome de Epstein circulava entre empresários, políticos, acadêmicos. Ele não era apenas um milionário discreto, era um homem com conexões profundas. E então veio o acordo de 2008. Negociado pelo escritório do promotor federal Alexander Acosta, o chamado Non-Prosecution Agreement foi mantido sob sigilo incomum. Promotores federais desistiram de apresentar acusações que poderiam resultar em prisão perpétua. Em vez disso, Epstein enfrentou acusações estaduais por prostituição envolvendo menor. As vítimas não foram informadas antes da assinatura do acordo. Algumas só descobriram pela imprensa. O documento também previa que possíveis co-conspiradores não identificados receberiam imunidade federal. Quem eram essas pessoas? Por que seus nomes não vieram a público? Durante anos, o caso permaneceu adormecido. Epstein voltou à sua vida de luxo, continuou frequentando círculos de poder. Enquanto isso, sobreviventes carregavam silêncio e trauma. Em 2018, uma investigação jornalística reacendeu o escândalo. A pressão pública cresceu. O acordo passou a ser questionado nos tribunais. Um juiz federal concluiu que os promotores violaram a lei ao não consultar as vítimas. Quando Epstein foi novamente preso em 2019, o mundo inteiro olhou para trás e perguntou: como isso foi permitido? Porque às vezes o verdadeiro mistério não é o crime, é quem decidiu que ele podia ser esquecido. Em julho de 2019, quando Jeffrey Epstein foi preso novamente, desta vez pelo escritório do U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York, o caso voltou com força total. As acusações federais incluíam tráfico sexual de menores entre 2002 e 2005 em Nova York e na Flórida. O que antes parecia um erro isolado de julgamento passou a soar como algo muito maior. Promotores afirmaram que novas vítimas haviam surgido. Antigos relatos ganharam credibilidade renovada. A pergunta que ecoava era simples e devastadora: se as denúncias de 2006 tivessem seguido seu curso normal,
Quantas vidas poderiam ter sido poupadas? O passado começou a ser reexaminado. O acordo de 2008 tornou-se símbolo de privilégio e desigualdade. Advogados das vítimas argumentaram que houve um esforço deliberado para proteger Epstein e, possivelmente, outras pessoas poderosas. E-mails internos vieram à tona. Negociações discretas. Linguagem técnica usada para manter o sigilo. Enquanto isso, dentro do sistema federal, relatórios internos buscavam respostas. O Department of Justice abriu revisão formal sobre a conduta dos promotores envolvidos. A confiança pública já estava abalada. Então, em 10 de agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto em sua cela no Metropolitan Correctional Center, em Manhattan. A morte foi oficialmente classificada como suicídio. Mas para muitos, aquilo não encerrou a história. Porque quando um homem no centro de tantas acusações morre antes do julgamento, as perguntas não desaparecem. Elas se multiplicam. E talvez a mais inquietante de todas seja esta: o que teria sido revelado se o silêncio nunca tivesse sido negociado? Após a morte de Jeffrey Epstein, o foco mudou, mas não diminuiu. Se o principal acusado não enfrentaria julgamento, restava uma questão inevitável. Ele agiu sozinho? As atenções se voltaram para Ghislaine Maxwell, apontada por várias vítimas como peça-chave no recrutamento de adolescentes. Em 2020, ela foi presa e formalmente acusada de conspiração e tráfico sexual de menores. O processo trouxe à tona depoimentos detalhados, padrões repetidos, viagens internacionais, agendas com nomes influentes. Durante o julgamento, promotores reconstruíram uma engrenagem que teria funcionado por anos. Jovens vulneráveis eram identificadas, atraídas, isoladas. A promessa era dinheiro fácil. A realidade era abuso e silêncio. Mas mesmo com condenações e sentenças, uma sensação persistia: a de que partes importantes da história continuavam fora de alcance. Documentos judiciais permaneceram selados por anos. Listas de contatos geraram especulações globais. Cada novo arquivo liberado alimentava teorias, desconfiança, indignação. Dentro do Federal Bureau of Investigation, o caso também deixou marcas. Perguntas internas ecoaram. Por que as provas coletadas em 2006 não foram levadas até o fim? Houve falha de julgamento? Pressão externa? Medo de confrontar figuras poderosas? Para as vítimas, o debate jurídico nunca foi apenas sobre procedimentos. Foi sobre dignidade, sobre serem ignoradas quando decidiram falar. A história de 2006 não é apenas sobre um acordo judicial. É sobre um momento em que o sistema teve a chance de agir com firmeza e escolheu negociar. E quando a justiça hesita diante do poder, o silêncio deixa de ser ausência de som e passa a ser cumplicidade.